A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é dia 27 de março de 2023. Que Deus abençoe vossas vidas, que Deus vos dê saúde, vos dê força, graça, coragem para superar as lutas do dia a dia. Estamos aí, povo de Deus, nessa caminhada. Eu sou o cooperador Moreira, amém? Que Deus abençoe a todos, povo do Senhor. Nesta manhã, esse dia 27, hoje, segunda-feira, Deus me deu uma palavra ali em São Mateus, ali no seu capítulo 5, louvado seja Deus, ali do versículo 45 ao 48. Povo de Deus, hoje está tão difícil de receber as bênçãos de Deus. Hoje está tão difícil de receber os milagres do Senhor. E muitos pastores, presbíteros, diáconos, ministrantes desse evangelho, têm sofrido agravos, sido chamados de falsos profetas, charlatões. Povo de Deus, a culpa do que está acontecendo não são dos pastores, não são de liderados de igreja, não são de, glória a Deus, evangelistas. Não, povo do Senhor. A palavra do Senhor, ela é tão reveladora, que nos leva lá em Êxodo 20, onde fala dos 10 mandamentos, povo de Deus. Se cada igreja na terra hoje colocasse as siglas numa parede, colocasse as letras lá: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não os dirá falso testemunho. Se menos as igrejas colocassem menos 5 mandamentos em letras garrafazes, como fizeram até lá na cruz de Jesus, colocaram lá: Rei dos Judeus. E nós, povo do Senhor, povo de Deus, igreja de Cristo, seria diferente, porque as pessoas iam ler na parede de uma igreja: não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Povo de Deus, seria tão gratificante, glória a Deus, seria tão maravilhoso, povo de Deus, aleluia, porque hoje as pessoas estão desenfreadas, elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem perdoar, não querem se humilhar, não querem, povo de Deus. E a Bíblia diz que é necessário se humilhar. A Bíblia diz que é para nós se humilhar. Ali no 45, no capítulo 5 de São Mateus, está falando, quando Jesus estava falando ali, pregando, glória a Deus, ali o Senhor estava falando para nós orar pelos nossos inimigos, orar, povo de Deus. O próprio Senhor disse que nossos inimigos seriam de dentro da nossa própria casa, de dentro do nosso próprio lar, povo de Deus. Você que é família de Deus, você que é família do Senhor. Jesus um dia gritou: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem e praticam esta palavra. Então, povo de Deus, você que é família de Deus, você que é família do Senhor, lembre, certo dia, o Senhor plantou uma vinha, o inimigo vem e semeou o joio. Veja, o Senhor descansou no 7º dia.
quando ele foi descansar, veio o inimigo e plantou o joio pela madrugada, povo de Deus. Plantou o joio. E agora? Mas agora o Senhor está trazendo a revelação. Inimizades. Às vezes você pensa bem de uma pessoa, aquela pessoa pensou mal de você, pensa o oposto. E você fica assim, meu Deus do céu, mas eu fiz tanto por essa pessoa. Fiz tudo que eu podia fazer por ela e hoje ela cresceu uma arrogância. A pessoa se tornou ignorante, presunçoso demais. Não reconhece mais o que você fez por ela. Não reconhece. Ela não tem um pingo de temor para reconhecer, meu Deus, mas eu fiz tanto pelo meu filho, tanto pela minha filha. Se você tem essa pessoa como teu inimigo, como tua inimiga sendo da tua família, ore por ela, perdoe ela. Perdoe. Às vezes você fez tanto pela tua filha te maltratou, xingou você. Eu sou de maior, eu que sei, a vida é minha. O problema é meu agora. Mas na hora que o sapato aperta, precisa da assinatura do pai, da mãe. Na hora que acontecem os problemas que não se pode ser resolvido, e tem que recorrer ao pai e à mãe. É um dos mandamentos também, honra teu pai e a tua mãe. Honrar o pai e a mãe, para que quando entrares na terra, prospere, te vá bem os dias na terra. Então muitos filhos, muitas filhas hoje não têm a bênção da prosperidade, porque não lhe foi ensinado, não foi lhe dito. Eu estava contando para a igreja nesta manhã, louvado seja Deus, um certo filho ia ser condenado num país à morte. E aquela autoridade fez uma pergunta para aquele filho: olha, você gostaria de falar com alguém antes da execução? Porque tem países que existe a lei ainda, né? Existem países que tem a lei. Está no mandamento, não matarás, mas o mandamento é violado. Está no mandamento. Mataram Jesus, quebraram o mandamento. Então o povo de Deus, e aquele filho fala: eu quero falar com a minha mãe. E naquele momento a autoridade é permitido que o filho converse com a sua mãe. E a sua mãe entra num reservado lá, e quando a mãe dele se aproxima, aquele filho morde o rosto da sua mãe, tira um pedaço da carne do rosto. E fala: ó mãe, você vai carregar agora essa marca, porque se você tivesse me ensinado no caminho da verdade, tivesse me ensinado menos um pouco a verdade, hoje eu não estaria aqui. Então ficou marcado esse testemunho, o povo de Deus. Então mesmo que o filho seja ruim, que a filha seja ruim, mesmo que vice-versa, o filho é bom, mas o pai é ruim, a filha é boa, mas a mãe é ruim. Filhos, não irritei vossos pais. Pais, não irritei vossos filhos. Orai pelos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Hoje, povo de Deus, é difícil o genro gostar da sua sogra, a sogra gostar do seu genro. É difícil. Não suporto a minha sogra. Às vezes a pessoa até como crente, às vezes não considera a sogra. Às vezes a sogra até como crente não considera o genro. A nora não considera a sogra. O sogro não considera o genro. Povo de Deus. Eu falo isso no temor do Espírito Santo de Deus. Aí você pergunta: mas eu já fiz tanta campanha, pastor. Tanta campanha, já jejuei, já orei, já busquei nos montes. Já busquei de todas as formas e até agora, nada. Mas você tem dado merecido perdão? Às vezes dentro do ministério você não gosta do teu pastor porque ele é um pregoeiro da justiça, ele fala a verdade, ele dissemina muito bem a palavra, ele entra combatendo as heresias, tirando o egoísmo, tirando o ego de muitos, e muitos às vezes ficam abatidos. Aí ficam orando ao Senhor: prepara um outro pastor, Senhor, prepara. Esse não está do nosso agrado. É o que tem se cumprido, é o que Judas escreveu na sua carta, as suas epístolas, né? Na sua epístola:
homens amantes de si mesmo. Muitos iam separar mestres para si mesmo, para o seu bem-querer. Então o povo de Deus hoje, talvez você não pregue a palavra, ainda vai se tornar um pregador, um missionário, uma missionária, mas tem dias que você vai subir no altar e você sente a diferença. Quando o pastor sobe no altar, o pregador ou a pregadora, nós somos julgados pelo povo. Ih, esse aí que vai pregar? Misericórdia, não tinha um outro para pregar aí? Esse aí eu conheço, esse aí não vale nada. Misericórdia. Quantos que se desviaram do caminho de Deus assim? Eu estou numa campanha de oração, Ministério da Oração, 90 dias. 3 meses de oração. Volta, filho meu. Quantos filhos e filhas que saíram da presença de Deus. Então ali em São Mateus, no capítulo 5, versículo 45 ao 48, ali está falando o povo do Senhor, falando conosco. Orai pelos vossos inimigos. Se teu inimigo tem sede, tem fome. Às vezes o filho saiu de casa, disse para a mãe: mãe, eu vou sair aqui, não ponho mais os pés, eu vou embora, estou indo para outro lugar. E às vezes aquele filho volta a pedir arrego para o pai, pedir arrego para a mãe, ajuda. E a mãe fala: vá você atender. Eu não vou, não quero nem ver esse filho rebelde, eu não quero ver essa filha. Me deixou aqui, foi para outra cidade, fugiu, me desobedeceu. Você é mãe, você é pai, você tem que perdoar. Eu tenho que perdoar. Nós temos que ser unânimes. Perdoar, povo de Deus, perdoar. Aí você faz campanha: nossa, eu tenho orado pela minha família, nada acontece, a coisa só piora. Aquele paralítico, o Senhor primeiro perdoou ele. Ele disse: tenha bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Então o povo de Deus depende de mim e de você, da família. Depende, povo do Senhor. Depende. Um Deus tão amoroso que faz que o sol nasça sobre maus e bons, a chuva caia sobre injustos e justos. Um Deus que faz a diferença, um Deus que faz maravilhas. Povo de Deus, está aí o segredo, porque você não recebe a bênção, porque você não recebe o perdão às vezes de Deus. Às vezes você sente: o Senhor não me perdoa, o Senhor não olha para mim. O Senhor olha assim. Quando Jó estava sendo provado, os seus amigos estavam lá, amigos. Sua esposa estava lá também. O Senhor mandou lhe sacrificar, pedir perdão. Vamos reconciliar, vamos consertar o altar de vocês. Então, povo de Deus, por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja na luta, na batalha, na prova, se humilhe perante Deus. Se humilha hoje. Se humilha. Filho, abraça teu pai. Pai, abrace teu filho. Filho, abrace tua mãe. Mãe, abraça a sua filha. Quantos filhos, quantas filhas que o pai e a mãe não vivem mais. E eles queriam tanto abraçar, né? Dar um abraço no pai e na mãe. Eles queriam pedir perdão para o pai e para a mãe. Mãe, se eu tivesse ouvido a senhora, pai, se eu tivesse abraçado as tuas palavras. Jesus disse que nossos inimigos seriam dentro da nossa própria casa. Às vezes na congregação lá você não tem mais comunhão com o teu pastor. Você olha para o pastor, você abaixa a cabeça, vai para fora, fica desorientado, desnorteado. Olha para aquele obreiro, para aquela obreira, você se irrita, não aceita a juventude da igreja às vezes. E glória a Deus. Então, povo de Deus, vamos ser unânimes na oração, vamos buscar Deus, mas de coração. Se teu inimigo tiver fome, tiver sede, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, o Senhor vai amontoar brasa sobre a tua cabeça. Ele vai. Um Deus que amou esse mundo, mas o mundo odiou, Senhor, antes do que a vós, o mundo me odiou. Apedrejavam Jesus, pela qual obra vocês vão me apedrejar? Não é por nenhuma obra que te apedrejamos, mas tu, sendo homem, se faz como Deus. Porque aquele que perdoa,
Aquele que libera o perdão, ele é semelhança de Deus. Ali você vê no versículo 48, ser perfeito, assim como o Pai, como Deus é perfeito. É para nós procurar, não vamos chegar à perfeição. Nós não vamos, Paulo disse à igreja de Roma, quando ele estava pregando a palavra ali, ele estava falando: quem tentará alguma coisa contra o justo? Quem? Quem pode intentar alguma coisa contra o justo? Se é Deus que justifica, se estão mentindo a teu respeito, se estão te perseguindo, se estão te maltratando, ore, ore. Ore, povo de Deus, porque um pastor tem família, tem filhos. Hoje muitas pessoas têm falado mal do Facebook, falado mal do WhatsApp. Povo de Deus, esses donos dessas plataformas, eles têm família, eles têm filhos, eles têm família. Orem por eles, para Deus salvar eles também, para Deus salvar os poderosos, os doutores dessa vida, os mestres dessa vida. Orem. Não fique pregando ódio, a ira, a cólera. Eu quero ver uma pessoa que é doutorada, que é estudada. Eu quero ver uma pessoa que tem poder aquisitivo, como crente, povo de Deus, ir a um presídio, uma penitenciária, ela levar uma palavra de amor, uma palavra de carinho a essas pessoas. Não é para maldizer aqueles que nos amaldiçoam, não é para maldizer aqueles que nos perseguem. Tem pessoas que mesmo crente falam: mesmo tem que acabar com isso aí, tem que dar um jeito em tudo isso aí. Não, povo de Deus. Aí você está sendo reprovado. Aí você está sendo reprovado. Aí você está sendo reprovado por Deus, se tornando uma pessoa insensata. Porque o sensato vê as coisas e foge. Então, povo de Deus, medite, povo do Senhor. Medite na graça do Senhor, na força do seu poder. Medite. Um homem chamado Jesus, uma criança nasceu. E essa criança foi perseguida desde criancinha. Desde nenezinho nas fraldas, ele já foi perseguido. Aquele rei mandou matar as crianças de Ramã. Raquel chorava porque seus filhos, já não existia mais Raquel, perdeu seus filhos, perdeu suas crianças. Ela chorava, ela pranteava. E glória a Deus, é uma mensagem muito dolorida para nós falar, povo do Senhor, não é mais? Que Deus guarde o teu coração do ódio, da ira, da revolta. Deus guarde o teu coração. Porque a minha saudosa mãe sempre falava que águas passadas não enche rio. Não enche. Não enche. Então muitas das vezes o pai e a mãe quer o bem nosso, quer. A igreja quer o nosso bem. O pai é Deus, quer o nosso bem. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem tão pouco para trás. Vai para frente. E muitas das vezes, povo de Deus, nós tem um problema nosso que é insolúvel. Nós não resolvemos, não adianta. Aí você vai no ódio, você vai na ira. Se Deus não me deu, já saio, já sei o quê. Vou voltar para a lama. Vou voltar na vida que eu estava. Tem muitas pessoas que falam assim: antes de eu vir para a igreja, a minha vida era melhor. E se a tua vida era melhor, por que você veio para a igreja? É isso que eu não entendo, povo de Deus. É isso que eu não entendo. A minha vida era melhor antes de eu vir para a igreja. A minha vida era outra. E por que veio para a igreja? Por quê? O nosso Deus, ele não tem culpa, povo do Senhor. Jamais. Aí
muitos pregadores falam, Deus não quer ver o seu povo sofrendo. Como que não? O homem que mais sofreu foi Jesus Cristo. Uma criancinha sendo perseguida por soldados da época, por guerreiros de espada e tudo, contra uma criança, um recém-nascido. Tem que fugir, os pais têm que fugir para o Egito. Jesus sofreu, o povo de Deus. Não pensem vocês não que foi fácil a vida de Jesus. Ele se entregou à morte de cruz, sofreu, apedrejado em Betânia. Jesus foi apedrejado. Aí vem o recado que Lázaro está ali, né? Lázaro está ali morrendo e os discípulos falam, Jesus, nós fomos apedrejados agora e o Senhor vai voltar lá. E eu vou, um Deus que perdoa pecado, o povo de Deus, um Deus que perdoa. Perdoe hoje o teu pastor, o teu líder, teu mestre, teu ensinador. Perdoe hoje aquele obreiro, aquela obreira, perdoe hoje. Corre pedir perdão, me perdoe. Jesus, ele na cruz do Calvário, o adversário dava pulo no inferno de alegria. Ele dava pulo de alegria, ele sorria, ele estava feliz. Aí Jesus vê os dois ladrões discutindo, com todo respeito ao ser humano, mas é assim que a Bíblia fala, né? O Evangelho fala. E tá ali, um fala assim, se tu és o Cristo, desce da cruz, tira nós daqui. E o outro tá ali, dizendo, olha, esse homem não fez mal nenhum, ele não merece estar aqui. Então, o povo de Deus, veja, glória a Deus. Aí Jesus levanta as mãos para o céu, que já estava, eu digo no sentido espiritual, porque ele estava pregado, né? Mas muitas das vezes nós levantamos as mãos para o céu mesmo em espírito. Nós falamos, Senhor, eu levanto a minha mão do céu para me abençoar. E Jesus no espírito ergue o pensamento a Deus e solta a palavra, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Veja, o inimigo cai por terra, povo de Deus, no perdão. O amor de Deus não é fingido. Aquele que diz, glória a Deus, que ama seu próximo. Aquele que diz que ama seu próximo, mas não ama decoração, é fingimento. E o amor de Deus não é fingido, povo de Deus. Não é fingido, não suspeita mal. Não suspeita mal. A pessoa pega e chega num irmão, numa irmã e fica fazendo assim, ó. Fazendo assim pro outro. Chegou, olha, ó. Eu vi ela ontem, sabe na onde? Eu vi ele ontem, sabe na onde? Pessoas que não têm o temor de Deus, povo de Deus, Senhor. Aí o pastor está pensando em levantar aquele irmão tão sofrido, aquela irmã tão sofrida, aí aquela pessoa, o pastor fica sabendo assim que não é verdade. Que hoje muitos acreditam mais na mentira do que na verdade, povo de Deus. Ah? Hoje é. E aí, o pastor hoje estava pensando em colocar essa pessoa para orar, para um obreiro, para uma obreira, não vou apanhar mais não, é assim então não. E sendo que nem é verdade. E o Senhor diz para nós orar por essas pessoas que mentindo falam contra nós. Mentindo, povo de Deus. É dolorido essa mensagem. É. A pessoa mente. Mente do seu pastor. Mente do seu liderado, fala mal do ministério da igreja, fala mal. Lá a pessoa adulterou, a pessoa que adulterou, ela já se arrependeu. Ela cedeu à tentação, ela se arrependeu. A pessoa que cometeu um furto, ela se arrependeu, mas é difícil ver as pessoas que perdoam. Encontrar alguém que perdoe essa pessoa. Encontrar. Então, povo de Deus, preste atenção nessa mensagem. O dia da manhã eu não sei, povo de Deus. Hoje você tem uma mídia para pregar o evangelho, hoje você tem um meio de comunicação, do jeito que muitos estão fazendo, só falando mal, só criticando. Talvez não haja espaço um dia para um cristão, para um crente pregar uma palavra,
Porque o povo está muito misturado, o povo de Deus. A falta de perdão, um ministério batendo no outro. As pessoas falam assim, mas e a doutrina da igreja? A doutrina da igreja é você cuidar da tua vida. Cuidar da tua vida. Foi o que Paulo disse para Timóteo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não é se preocupar com a vida dos outros. Porque uma irmã vai estar de saiadinho, essa pessoa não chega nem perto. Eu não chego perto dessa pessoa mundana. Isso é uma mundana. Olha o cabelo daquele irmão ali, é um mundano. Porque a pessoa não tira uma certa quantia, não compra uma saia, não compra ali, né? Às vezes vê o irmão lá, às vezes até com a barba crescida, critica o irmão, ó, desconcertado, barbudo. Compra um aparelho de barba e dê para a pessoa. Falta de perdão, povo de Deus. Um ódio. Um rancor, povo de Deus. E pensa que a pessoa é santidade. Você que não sabe o que é santificação, santificação é isso aqui, ó. É seguir a paz com todos. Isso é santificação. Leia direito o versículo. Seguir a paz com todo, que é a santificação. Isso é santificação. Por que Jesus era chamado de santo? Por que Jesus era chamado de santo? Santo dos santos. Por quê? Ele tinha paz com todo mundo. As pessoas apedrejavam, cuspiam nele. Um homem perdoador, um homem sem aparência. Hoje as pessoas têm que estar linda, né? Passam cremes e tantas coisas e levam belezas para altares. Deus não trabalha com beleza, oh, Senhor. Deus não trabalha com beleza, não. Um homem que não tinha aparência, ninguém o desejava. Um homem de dor, sofrido. Um homem perdoador. Um homem que perdoava. Na igreja de Tiago, você lê os 5 capítulos da carta, você vê ali que eles não aceitavam o pobre na igreja. O pobre ali era escorraçado. O maltrapilho, como um dia, mas se entrasse uma pessoa de anel no dedo, uma pessoa com possibilidades, com poder aquisitivo bom, eles abraçavam. Senta aqui nesta cadeira, a primeira cadeira é sua para sentar. Esse aí vai para lá. E aqueles adoravam, ainda tinha alguns que adoravam os ricos, e eles falavam assim no sentido espiritual, povo de Deus, ah? Não ofendendo nem a classe média, nem a baixa, nem a alta, a ninguém, mas eles adoravam. A avareza dentro da igreja, eram avarentos, os avarentos não herdarão ainda de Deus. Eles adoravam. Ele disse aí Tiago, no capítulo 2, que eram aqueles que tinham um poder aquisitivo grande, que arrastavam eles aos tribunais. Muitos eram arrastados aos tribunais, acusados de tanta coisa. Talvez você já foi acusado de tanta coisa, menos chamado de servo de Deus ou servo do Senhor. Mas hoje ainda, dia 27, vai e dobra teu joelho, reconcilia com o teu irmão enquanto está no caminho. Reconcilia com a tua irmã, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó, com o neto, com a neta, com a bisneta, com o tataraneto, com o cunhado, com a cunhada, com a nora, com a sogra, com o genro, com o sogro. Procura rapidamente se consertar. Procure. Paulo em Filipenses, lá no capítulo 3, ele chorando agora, de dó com lágrimas. Eu sei que muitos são inimigos da cruz de Cristo, eu sei disso. Inimigos de Jesus. Que Jesus não seja o teu adversário, meu irmão, minha irmã, pela tua falta de perdão. Eu fiquei tão feliz, tão alegre. Tenho orado por bastante pessoas. Pessoa que pede oração para mim não conhece quase eu, porque todo dia eu oro. Mas eu fico feliz de vocês pedirem oração. Continuem. Mas eu fiquei tão feliz que a irmã vai voltar lá, cuidar lá daquele negócio das águas lá, né? Águas pro sertão. Fiquei tão feliz, povo de Deus, sabe? Eu chorei. Eu choro. Porque tem que existir o perdão, povo de Deus tem.
Que nós não venha perder a nossa salvação, povo do Senhor. Sabe? Que nós não venha perder a nossa salvação, tanto ódio, tanta ira, tanta coisa ainda. E povo de Deus, nós estamos com essa Bíblia na mão aqui, ó. Glória a Deus. Que é o nosso perfume, é o bom cheiro de Cristo, é a nossa Bíblia. Nós andamos com ela para baixo e para cima, né? Então, igreja, você, meu irmão, minha irmã, perdoe. Se um dia você puder encontrar com aquele pastor que estava na tua cidade, que você tanto odiou ele, numa caravana, numa oportunidade, abraça ele. Olha, pastor, que o senhor estava lá na minha cidade, eu não gostava do senhor. Se encontrar aquela missionária, falar para ela: ó, missionária, eu não gostava da irmã lá na minha cidade, mas eu peço perdão hoje para a irmã, para o pastor. Eu peço perdão para vocês hoje. Pede perdão. Se fala mal da diretoria da igreja do Senhor, pede perdão. Tive uma oportunidade de encontrar com aqueles irmãos que foram para tantos países chorando, sofreram grilhões, prisões, sofrimento, com lágrima nos olhos, porque o pregador, ele vai chorando. Aquele que vai chorando fazer a obra. Vai chorando fazer a obra, você deixa tua família, uma conversa agradável com as pessoas para poder estar na igreja. Despreza um bom almoço às vezes, uma boa reunião, né? E para você fazer a vontade de Deus. E depois para você ponhar tudo fora, por causa de um irmão, de uma irmã que você não perdoou. Lembre que lá na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 3, se a obra minha ou a tua se queimar, nós podemos ser salvos ainda. Então você pode perdoar ainda. Leia o capítulo 3 inteiro da primeira epístola de Coríntios, capítulo 3, leia para você ver. Você ainda tem perdão de Deus, ainda tem. Então que o nosso Jesus não seja o nosso adversário. Diga para Jesus: Jesus, eu volto hoje. Falei mal da igreja, falei mal do ministério, falei mal da juventude, extrapolhei, Senhor, mas me perdoe, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero voltar hoje, Jesus. O Senhor vai escrever teu nome no livro da vida. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Eu sou um simples cooperador da casa de Deus. Todos somos cooperadores na obra do Senhor. O presbítero, o pastor, o diácono, o mestre, o doutor, o letrado. Todos nós somos cooperadores da mesma obra. O Senhor disse que não há diferença entre o servo e o seu Senhor. Não há. Então, o povo de Deus, o povo consagrado de Cristo, que Deus te abençoe. Se você chorou comigo, continue chorando. Porque bem-aventurados que choram, porque vão ser consolados. Então abençoe aquele que está amaldiçoado. Não, que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você desejar para mim. Então ele amaldiçoou você está amaldiçoando ele de volta. Ela de volta. Que Deus te dê tudo em dobro que você desejar para mim. Aí você chega na igreja: Senhor meu Deus, e meu pai chora, lamenta, e o pai está assim. Que a tua oração não está sendo justa, que você está desejando o mesmo mal. Então lá em Romanos 12, versículo 21 fala: não pagueis o mal com o mal. Então se a pessoa está até amaldiçoando, você está devolvendo em dobro. Que receba tudo em dobro que você me deseja. Que tudo que você deseja para mim, você recebe em dobro. Então se a pessoa está amaldiçoando, você está retribuindo com maldição. E Romanos 12, 21 fala: não pague o mal com o mal, mas sim com o bem. Então se a pessoa te amaldiçoar, abençoe ela. Abençoe ela. Seja unânime. Abençoe ela. Se ela está amaldiçoada, amaldiçoar a tua família,
Ore por ela. Abençoe ela. Não, tá bom, vai com Deus. Então Deus te abençoe. Tá certo. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, fala que Jesus se fez maldito para poder abençoar o teu povo, o seu povo. Abençoar a minha família, a tua. Ele se fez maldito, se pendurou na cruz de madeira, para quebrar a maldição. Então o Senhor não se agrada dos maldizentes. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Então não amaldiçoe teu filho, não amaldiçoe tua filha, não amaldiçoe teu pai e a tua mãe. Respeite, reverencie, dá honra a quem tem honra. Não é fácil. Nós choramos, nós lamentamos às vezes. Senhor, eu queria tanto uma benção. Eu queria. Aí você vê aquela pessoa que te machucou, que te feriu. Aí você fica sem se expressar. Aí você fica assim, sem rumo. Às vezes você vê teu inimigo prosperando e você não prospera porque você não perdoa. Aquele que encobre o pecado não prospera. Então perdoe logo. Perdoe. Perdoe teu pastor. A irmã Circo de Oração falou algo para mim, eu fiquei triste com ela, machucou meu coração, perdoe ela. Ah, mas o irmão lá que era o regente lá do louvor, me tirou do louvor lá, eu não gostei, e ficou aquela mágoa, aquela intriga. Você tá chorando, tá? Tua esposa te xingou você, irmão, e você tá aí, a minha esposa me humilhou, e você tá ali, mas você não perdoa a tua esposa. E assim, a esposa não perdoa o esposo, porque o esposo falou algo e ela não gostou. Aí você ora, faz campanha e não recebe nada. Você fala, mas e a minha bênção, Senhor? E a minha comunhão? E os meus jejuns que eu tenho feito, tudo? A partir do momento que você for para o altar da igreja, a partir do momento que você já no altar da igreja, e deixar ali a tua oferta. A tua oferta é a tua vida, tá? A tua oferta é a tua vida, aprenda isso. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Apresente teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é um culto racional. Então a tua vida é a tua oferta. Aí você ofereceu, Senhor, que está aqui a minha vida, Senhor. Meu corpo aqui, está aqui, ó, Senhor, para ti. Agora você vai ter a pessoa e peça perdão para ela. Se ela te perdoar, amém. Como disse o Senhor, se você for na casa de uma pessoa pregar o evangelho, ela não aceitar, você bata os pés, o pó dos teus pés e saia. Não olhe para trás. Você fez a tua parte. Você fez a parte tua. Você fez a tua parte. Jericó, uma cidade amaldiçoada. Ai daquele que reconstruir Jericó. Agora vem o cego de Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia. E começa a gritar. E naquele dia que Jesus cura o cego de Jericó, você já sabe o que aconteceu. Aquela cidade, ela foi perdoada. Uma nação foi perdoada através do cego de Jericó. Foi perdoado. Então veja, o homem Jesus que perdoava pecado, ele perdoa até hoje. Se nós não perdoar de coração, nós também não temos perdão. Aí você faz campanha, você chora, você jejuma, e não vê nada mudar, porque você não perdoa. Sofra a causa, sofra. Se você perder a tua vida por causa do evangelho, Jesus disse que nós vamos encontrar outra vida. Essa mensagem glória a Deus, muito a gente expressar essa mensagem é muito difícil, povo de Deus. Nós estamos falando de perdão e salvação, mas se entregue para Jesus, se entregue. Quando você aceitou Jesus, aceitou chorando, perdoou todo mundo.
Mas os anos vêm vindo, né? Alguém fala mal de nós, alguém nos critica, ficamos fora de eventos, às vezes ficamos fora de um almoço, do jantar, ficamos fora, às vezes, de uma reunião de família. Nós somos convidados para uma festa. Eu digo isso nos sentidos de vida da nossa caminhada. Somos como uma criança, e aquele que não se tornar como uma criança não herda o reino de Deus. Então a criança, ela não guarda mágoa, às vezes a criança está triste, às vezes ela está alegre. Nós somos uma criança, mas temos que ser uma criança agora já com responsabilidade espiritual. Como disse Paulo, quando era menino eu fazia as coisas de menino, agora eu cresci. Nós crescimos na fé e agora. Mas povo de Deus, não esqueça de perdoar. Não esqueça de liberar o perdão. É difícil. Jesus falou um negócio tão difícil para nós. Se alguém te der um tapa aqui, ó, desse lado, dói. Um tapa na cara, dói. Aí leva outro aqui. Às vezes você leva tapa na cara, às vezes no ministério. Às vezes leva tapa, às vezes uma pessoa que você nem conhece, em palavras, estúpida, bruta, uma pessoa iracunda. Depois passa a te perseguir. Onde passa fala mal, onde passa critica. Mas lembre que você tem um Deus que justifica você. Justifica você. Justifica eu. Então, povo de Deus, não esqueça. Escute toda essa mensagem e chore. Medite. Vá ali em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou colocar todos os versículos depois. Glória a Deus. No comentário desse áudio. No canal não dá para colocar, mas eu vou colocar aqui. E compartilhe essa mensagem no teu canal. Você quer ter um canal no YouTube? Você quer ter um canal aí de bênção? Pode compartilhar. Compartilhe. Nós estamos aqui como servos de Deus. O divisor não vai entrar no céu. Pegaram a minha mensagem, colocaram num canal lá. Pegaram. A mensagem não é nossa, a mensagem de Deus. Muita briga entre ministérios. Muita luta. O pessoal sai do ministério e vai para outro espalhar veneno. Cuidado com os pastores daquela igreja lá. Cuidado com aquela igreja. Pessoas esparramando veneno, fermentando. Vai para outro ministério, é a mesma coisa. E assim por diante, povo de Deus. Lembre que o nosso ministério é Cristo. Pode ser a denominação que for, a letra mais bonita que seja colocado numa denominação. O nome mais maravilhoso que tem é o nome de Jesus Cristo. Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso ministério. Hoje e sempre, eternamente. Então, povo de Deus, medite nessa palavra, medite nessa mensagem, várias vezes. Chore, lamente. Peça perdão para o filho, para a filha, para a sogra, para a nora, para o primo, para o tio, para a tia, para o sobrinho, para a sobrinha, para a prima, para o primo, cunhado, genro, nora, sogra. Aquele que te magoou, aquele que te feriu, peça perdão. E Deus vai te abençoar. Amém, povo de Deus? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, eu peço a Tua misericórdia nesse momento, Pai. Deus, esteja conosco, Pai querido. Deus, nos dando vitória, nos fortalecendo, meu Deus. Senhor, que a Tua palavra, ela venha, Pai, crescer a cada dia. Que a Tua palavra, meu Pai, ela venha prosperar na nossa vida, meu Deus. Precisamos do Teu poder. Precisamos, Pai, da Tua compaixão, da Tua piedade, meu Deus. Aí está, Senhor Jesus Cristo, os ouvintes da Tua palavra, os ouvintes desse evangelho, meu Deus. Senhor, esteja com a Tua igreja, esteja com os Teus servos, com as Tuas servas. Deus abençoando, Deus curando, Deus transformando, Deus fazendo a obra. Abençoa a campanha, Pai, volta, filho meu. Abençoa, Pai querido, o Teu filho e a Tua filha, dando resposta, dando coragem, dando vitória, Pai. É o que te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos perdoa, Pai.
nos perdoa, limpa nosso coração, porque os limpos de coração verão a Deus. Povo do Senhor, que Deus os abençoe, que Deus esteja com você aonde você for, hoje, sempre, eternamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, para a glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém e amém, Jesus.